Então, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre expressionismo abstrato. Eu sou a Isabela Vita. Não sei se vocês lembram de mim, que eu dei aula de impressionismo lá no comecinho das aulas. Eu estou aqui de volta para dar essa aula, que esse movimento artístico ele é muito relevante para quando a gente estuda década de 40, de 60, porque ele é dito como um dos movimentos que introduzem o que a gente chama de arte contemporânea. É como se fosse o pezinho que entra na arte contemporânea. E esse movimento, provavelmente vocês já devem ter visto alguma pintura, alguma obra pertencente, mas vocês não devem ter associado ao expressionismo abstrato. Então, tem também uma questão que esse movimento, ele, antes da gente falar dele, a gente precisa dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, sabe? Porque ele tem muita relação com todo o contexto histórico que regia os Estados Unidos. Então, gente, a gente teve aula basicamente sobre movimentos artísticos na Europa. Então, a gente viu o impressionismo, a gente viu o fauvismo e por aí vai. E só que agora esse movimento, ele não vai ser o epicentro, não vai ser mais na Europa, vai ser nos Estados Unidos, e isso é muito relevante. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, ai meu Deus, a moto. Então, vamos dar uma contextualizada antes da gente falar do expressionismo abstrato propriamente dito, porque a gente precisa entender o que estava acontecendo nas artes plásticas nos Estados Unidos, que, né, até então a gente só viu a Europa, então não tem como a gente saber, né, como tá as artes nos Estados Unidos. Então vamos lá. A barrinha essa linha do tempo, ela vai acompanhar alguns slides mais para frente, porque esses 3 acontecimentos históricos, eles são muito relevantes para o expressionismo abstrato. Então, eu reforcei eles para frisar na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando, vamos lá para a década de 20, começo da década de 30, lá nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos eles tinham uma política liberal, então o Estado ele não intervia na economia praticamente de jeito nenhum, assim, e a arte estadunidense nessa época era principalmente pintura, e eram pinturas da paisagem tanto rural quanto urbana. Então a gente vê bastante pintura de fazenda, pintura de indústria. E tem outra questão, que os Estados Unidos eles acabaram se tornando uma potência mundial por conta da Primeira Guerra, porque eles começaram a produzir muita coisa, e na Europa eles estavam quebrados, né? Então a Europa precisava comprar coisas dos Estados Unidos, então, meio que por causa disso, os Estados Unidos acabaram se tornando uma potência econômica muito forte. Então, esse senso de patriotismo começou a aflorar muito forte na população estadunidense. Isso começou bem nessa época, assim. Então, isso acabou sendo refletido nas pinturas, que é justamente essa questão de você mostrar como que é a paisagem do país, né? Por exemplo, eu peguei essa pintura aqui, que é do Charles Schiller. Essa pintura é um pouquinho mais tardia, né, de 1930, mas ela exemplifica muito bem como que funcionava a pintura nessa época, né, década de 20, década de 30. O que vocês têm a me dizer sobre essa pintura? O que vocês acham? Bem realista, sim. Lisona. É verdade, né? Esse artista, ele estica muito a tinta na tela. É bem suave, né? Uma passagem que a gente vê, ela é suave.
Ó, gente, esse é outro exemplo de pintura que estava acontecendo aí nessa época. Então, assim, gente, a gente olha, parece uma fotografia, mas isso vai do estilo do artista também. Não é que todos os artistas faziam pinturas com uma característica mais puxada para o realismo, tá? Não, isso não era uma regra, mas a maioria das pinturas iam para esse lado. Então, gente, começando, vamos analisar essa pintura. Eu acho ela muito boa, porque são da Golden Gate. Vocês sabem o que é que é aquela ponte laranja gigante, que é muito famosa, tem cartão postal, tem foto de, enfim, muito famosa. E essa pintura mostra, né, a construção dessa ponte, que é um marco dos Estados Unidos, ela é um símbolo muito forte, então essa pintura é muito, ela acaba sendo muito alegórica, né, que é a construção da pátria dos Estados Unidos. Ela foi feita pelo Ray Strong em 1934, então também é uma pintura um pouquinho mais tarde, né, nesse período. E vocês viram, né, que tem uma casinha e uma árvore ali no canto não, né, no lado direito, a paisagem rural nos Estados Unidos, porque as construções estão sendo cada vez mais uma realidade nos Estados Unidos. Porque, gente, até então, esse país era muito mais rural do que urbano, tá? Então, todas essas foram surgindo nessa época, na década de 30. Essa contextualização está muito mais puxada para a aula de história do que para a de história da arte, mas é porque é muito importante a gente saber como que funcionam os Estados Unidos e como isso se aplica nas artes. Gente, essa pintura, assim, é mega conhecida, vocês já devem ter visto em referência em filme, releitura, ela é bem conhecida e ela é dessa época, né? Chama American Gothic. Esse Gothic faz referência à construção que está ali atrás desse casal de fazendeiros. Tem referência em Padrinhos Mágicos, é verdade. Aquela. Não é um que ele está num museu, o time? Alguma coisa assim. Mas, enfim. E essa pintura ela se tornou emblemática porque ela é uma alegoria, né, de como eram os Estados Unidos naquela época. É uma visão de como era a população estadunidense. Então ela é bem batida essa pintura mesmo. Gente, essas pinturas, elas fazem parte de eu não diria, um movimento, assim, porque não era uma escola de artistas, mas por motivos didáticos, essas pinturas foram chamadas de regionalistas. Então, assim, gente, vamos falar sobre crise de 29. Vocês que estão estudando para o vestibular, provavelmente vocês já devem saber o que que foi a crise de 29, mas só retomando, foi quando aconteceu, né, aquela quebra brusca na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores nova-iorquina. Acho que para mim parece muito para valorizar o território americano. Sim. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, gente, essa crise de 29, ela afetou a economia, afetou o trabalho, enfim, afetou tudo, inclusive as artes. Mas as artes, elas foram atingidas de uma forma um pouco diferente, porque, como eu falei antes, os Estados Unidos, eles eram um país de política liberal, então o governo não intervia na economia de jeito nenhum, mas o presidente Roosevelt, ele foi eleito em 1933, e ele, assim, ele falou, não vai intervir na economia, mas eu vou intervir sim. Então, com a política desse presidente, do Roosevelt, ele falou assim, gente, não dá, vou ter que intervir para tentar reerguer a potência estadunidense, porque, gente, para e pensa, né? Eles eram uma mega potência mundial e, de repente, o país está quebrado, sabe?
é um baque muito forte, isso atinge não só a empresa, mas toda a população. Vocês provavelmente já devem ter visto fotos ou até vídeos sobre a crise de 29, que são filas e filas para pegar doação de alimento, pessoas vendendo carro a preço de banana, e as artes nessa época ela vai ser muito importante, porque ela vai servir como como posso dizer, ela vai servir como uma maneira de tentar reerguer a moral da população estadunidense. Então, esse era meio que o papel dos artistas nesse momento. Então, eles estavam em busca por uma arte de cunho mais nacionalista, que são essas pinturas que eu mostrei antes para vocês, né? Que elas estão nesse período. Então, essa ideia de, através das artes plásticas, fazer com que a população se volte para os Estados Unidos, olhe para os Estados Unidos, pense, ok, eu vou lutar pelo meu país, eu vou fazer de tudo por ele. Então, esse sentido patriótico é muito forte nas artes, muito mesmo. E a partir disso surge o que a gente chama de arte do New Deal, porque, como eu falei, o Roosevelt ele começa a criar várias políticas, então ele intervém na economia, então ele cria uma bolsa, não é uma bolsa, mas é um financiamento para os artistas chamada Public Works of Art. Então, traduzindo, é como se fosse obras de arte públicas, que é basicamente o quê? Através de um financiamento, esses artistas meio que trabalham para o governo, mas não trabalham para o governo ao mesmo tempo, só que eles têm um papel, que é o de produzir essas obras de cunho nacionalista e a pinturas gigantescas, assim, literalmente murais. Então, eles começam a pintar parede de prédio público, parede de fábrica, acho que no transporte público também eles faziam pinturas. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Se teve alguma pergunta, acho que não, né? Curioso como o liberalismo sempre acaba precisando do auxílio estatal quando as coisas apertam. Pois é, né? Cadê a mão invisível do mercado? Amei, amei. Então, vamos lá, gente, recapitulando aqui. Crise de 29, tá todo mundo desamparado, sem dinheiro, aí surge essa política do Public Works of Art, que é um financiamento. Então, essa questão, vamos produzir arte para a população, para o cidadão, para ele não perder a fé nos Estados Unidos. É isso que vocês têm que pensar com as obras desse período. Então, gente, quando a gente pensa na palavra regionalismo, é isso, sabe? São essas obras que falam sobre a região estadunidense. Interessante pensar também que, mais ou menos nessa época, tem o muralismo mexicano e o Rivera e a Frida vão para os Estados Unidos. Sim, Caio, verdade. Ó, gente, pegando um gancho no que o Caio falou, do muralismo mexicano, tem os murais estadunidenses, e esses murais eles vão ser conhecidos como cena americana. Que é isso, né, gente? Está tudo meio que ligado. Regionalismo, cena americana, arte do New Deal, que resumindo, assim, grosseiramente, é isso. Falar sobre os Estados Unidos. Aí a gente vai entrar nos moralistas. Esse cara aqui, o Thomas Hart Benton, ele é um nome muito importante quando a gente está falando dessa época, e um pouquinho também do expressionismo abstrato, porque ele acaba influenciando alguns expressionistas abstratos, e tem também expressionistas abstratos que eram dessa vertente regionalista, então é meio que não é junto e misturado, porque são plásticas muito diferentes, mas de uma ideologia parte para outra, assim, e não é brusca, sabe? Tem uma gradação entre esses artistas que sambaram entre esses dois movimentos.
Então, gente, esse cara, ele acabou se tornando o porta-voz da cena americana, ele fez murais, ele fez pinturas gigantes, assim, realmente elas eram muito grandes e muitas delas elas tinham um emprego de cor muito forte, elas eram muito coloridas, e esses murais serviam para isso, gente. Serviam para incentivar a população, porque como eles tinham perdido, né, a relevância enquanto potência mundial, precisa, né, tem que inflar o ego da população. Então, bora fazer essas artes aí. Mas também, gente, essas obras, elas servem como propaganda, né? Serve como propaganda do governo estadunidense. Porque, né, como eles estão intervindo bastante agora, eles estão fazendo intervenção principalmente na economia, eles estão querendo um retorno, né? Então, essa força estatal acabou sendo muito forte e os artistas ajudaram muito nisso. Então, o resultado desse financiamento aos artistas foi, assim, uma penca de jovens artistas que produziam arte exclusivamente para isso. E mudando um pouquinho de como eu posso dizer, vamos voltar atrás de novo, porque agora eu vou falar do MoMA, porque, gente, o MoMA, vocês conhecem o MoMA, já ouviram falar dele? Que é o Museu de Arte Moderna, lá de Nova York. Esse museu, gente, ele é muito importante até os dias de hoje, tem exposições importantíssimas, ele é muito relevante nas artes visuais, artes integradas também, e ele foi inaugurado na mesma época da crise de 29. Olha só que esquisito, né? Que coincidência bacana. E essas artes, gente, do MoMA, elas são basicamente assim. Nunca tinha havido uma exposição de arte europeia nos Estados Unidos. E o MoMA começa a trazer essas obras da Europa para os Estados Unidos. Então, assim, gera muita discussão, muito burburinho, a galera fica muito curiosa para ver essas obras, porque, gente, para e pensa, né? Você tem lá as obras que falam Estados Unidos, Estados Unidos. Aí você chega no MoMA e tem, tipo, assim, abstracionismo, cubismo, aí os caras, poxa, você tá tirando com a minha cara, né? Mas é isso, gente. Gera burburinho, então gera muita fila essas exposições, a galera quer conhecer, e aí tem um pessoal que, a partir disso, já começa a ter uma mudança de pensamento em como vai ser a visualidade nas artes plásticas, e uma das exposições mais relevantes do MoMA foi a exposição do Pablo Picasso. Foi em 1939, foi no mesmo ano do começo da Segunda Guerra Mundial. Essa exposição ela foi muito importante porque ela gerou críticas, foi bem meio a meio, críticas muito negativas e críticas muito positivas. Então, gente, já começa a ter uma mudança aí no cenário. Deixa eu ver o que a Debbie falou aqui. Vamos lembrar que anos 30 é bem antes da criação até da TV, então as pessoas só conheciam coisas novas em exposições e feiras. Enquanto isso, as vanguardas europeias já estavam rolando. É verdade, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, porque a divulgação era bem no boca a boca, né? Ou panfleto, cartaz. Então, para você conhecer, você tinha que ir na exposição mesmo. Não tem o que nem a gente tem o Google, que é maravilhoso, que é uma ferramenta incrível. Imagina como era antigamente? Eu não consigo nem pensar, gente. Tinha grupos dadaístas em Nova York também, antes nessa época, mas não deviam ser ideias tão difundidas. Sim, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, dessa imigração, que foi muito importante também. Ó, gente, esse é um exemplo de pintura da cena americana, né? O que vocês acham dessa pintura? Lembrando que é muito importante para vocês, tá? De analisarem essas pinturas para as questões, né, da prova, que a gente sempre tem questão de análise de obras. Então é bom vocês já irem treinando, praticando exercício. Bem suave.
Suave no sentido da passagem de cores, é isso? Ah, tá. É verdade, né? A gente vê a luz e a sombra, né? Elas têm uma passagem suave, não é brusca, meio distorcido. Isso tem um pouco do traço do artista. Gente, aliás, uma palavra legal de vocês saberem é fatura. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Nas artes plásticas? Fatura nada mais é do que a forma do artista de pintar. Então, a fatura tem muita relação com esse universo mais pictórico, o universo da pintura. Então, se vocês forem ler alguma questão, ou forem ler, sei lá, algum texto que fale fatura de artista tal, aí vocês vão saber que é esse estilo de pintura que ele tem. Então, a fatura do Benton é bem assim, né, gente? Tem uma passagem suave e não sei quem falou, mas que é meio distorcido. Isso é bem característico dele. E essa obra é bem grande, mas eu não coloquei as medidas porque estava dando conflito de informações nos sites que eu pesquisei, então eu achei melhor não colocar. Mas ela é bem grande mesmo. Essa aqui, gente, não sei como pronuncia o nome dessa artista. Vou chamar ela de Lily. O que vocês acham dela? Eu acho legal essa pintura, gente, porque, ó, observem as mãos das pessoas. Tem umas pessoas que estão segurando objetos bem do cotidiano estadunidense, né? É uma forma mais minuciosa de apresentar a temática do país. É bem legal observar esses detalhezinhos que o artista coloca. Eu não sei por que essa pintura me lembra as coisas do G. Cavalcante. Eu acho que é por causa das roupas. É meio geometrizado. Gente, são pinturas bem coloridas, né, no geral. Tanto a do Benton quanto a da Lily. Então eles usam bastante a cor. Tem um ou outro artista que vai usar, tipo, tons mais terrosos, mas no geral é bem colorido. E essa aqui, gente, como será que pronuncia? Bolotovsky? Bolotovsky? Não sei. Acho que é Bolotowski. Eu acho que é polonês esse sobrenome. Ele é imigrante. Esse filho de imigrante, né, no caso. É bem legal, né, gente? É um traço bem diferente. É que, assim, esse já é uma pintura, ela é pequenininha, ó. Repara o tamanho dela. Ela não é um mural, né? Ela é uma pintura em tela mesmo. Eu amo esse estilo de pintura, assim, contorno definido. E essa pintura, né, ela meio que, as cores, parece que elas estão mescladas, mas ao mesmo tempo você vê a diferença entre um objeto e o outro. É bem legal essa pintura mesmo. Meio que parece um flagra cotidiano. Não sei explicar. Sim. É como se fosse um registro fotográfico, né? Tem um recorte bem fotográfico essa pintura. Tipo a saída de ar ali, do aquecedor, que tá cortado. Aquela luminária ali na esquerda, que tá. Tem uma pontinha ali faltando. Ó, gente, então, vamos lá. Vamos recapitular. Falei do MoMA. Aí aquela coisa, começou a ter um acervo das vanguardas europeias, desses artistas e tal, e com aquela exposição do Picasso, que foi no mesmo ano da Segunda Guerra. Segunda Guerra, né, gente? O que a gente mais ouve na escola é Estados Unidos, quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial. E, assim, é inegável, eles tiveram uma participação mega importante nessa guerra. Assim, basicamente eles botaram em prática todo o patriotismo que estava resguardado na população. Então, tinha o pessoal que ia para a fábrica, o pessoal que ia para as batalhas, tinha a galera da indústria têxtil. Então, a galera botava a mão na massa e os artistas continuaram produzindo essas obras, assim, de cunho nacionalista. E também a gente começa a ter uma produção de cartazes muito grande. Tem aquele personagem super famoso, que é o tio Sam, vocês já devem ter visto, né? Que é aquele velhinho
com a Cartola. Deb do céu, a doutrinação. Mas é verdade. É verdade, gente. Mas não vou falar nada. Finge que eu não concordei. Então é isso, gente. 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos voltando a se reerguer da crise de 29, tá? 10 anos depois da crise de 29. Então, eles começam a vender muita coisa para a Europa, gente. Eles começam a vender, não só para a Europa, mas para outros países, em outros continentes. Então, eles estão começando a retomar a economia. E assim, gente, foi uma retomada até que lenta, assim, foi gradual, mas acabou dando muito certo, porque na Segunda Guerra eles conseguiram produzir para a indústria bélica, assim, absurdos, e não só para a indústria bélica, também para entretenimento, para alimentação, enfim, tudo. Tudo que você puder imaginar, os Estados Unidos conseguiram reproduzir, conseguiram produzir, e com isso eles, né, foram voltando a ser uma potência mundial. Eu acho que eu repeti, né, o que eu botei ali, mas, enfim, desconsiderem. Desculpem. Mas então, gente, com essas várias vitórias dos Estados Unidos na Segunda Guerra e aquele tamanho fervor por uma pátria, pelos Estados Unidos, assim, começou a cair um pouco em desuso com o final da Segunda Guerra, assim, porque, assim, vamos pensando bem, cara, eu quero pensar em mim agora. Eu já pensei em vocês, já pensei na pátria, eu quero pensar em mim agora. Posso pensar em mim? Tanto artistas quanto a população, de um modo geral, começaram a ter esse pensamento. Então, o realismo, o regionalismo e o patriotismo nas artes começaram a cair em desuso. Claro, né? Sempre tem essa transição, né? Nunca é brusca. A gente tem que sempre pensar nisso, né, gente? Porque essas datas que a gente coloca é muito mais para um sentido didático, né? Que a história ela não é certa, né? Ela é totalmente gradual. Famigerado sonho americano. E, aliás, gente, o sonho americano é uma ideia que começou na Primeira Guerra. Aí veio a crise de 29, então eles queriam retomar esse sonho americano e conseguiram, né? Na Segunda Guerra. Então, gente, Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra, bacana, legal. Agora quero pensar em mim, quero produzir minhas artes, Cansei da pátria. Basicamente foi isso. E assim, é muito importante falar que agora sim eu vou falar sobre as imigrações. Os Estados Unidos eles foram se tornando um país cada vez mais beneficiado artisticamente, porque assim, vamos lá. Primeira Guerra Mundial pegou muitas pessoas da Europa e acabou acontecendo uma imigração em massa de artistas, intelectuais, músicos, cientistas para os Estados Unidos, como um refúgio. E na Segunda Guerra Mundial isso acabou se repetindo. Então, gente, teve uma imigração muito forte desses artistas, desses intelectuais para os Estados Unidos. Então, o epicentro artístico, vocês conseguem perceber que as principais ideias da Europa, elas foram para os Estados Unidos. Então, aquilo, né, que regia a Europa como epicentro das artes começou a ir para a América do Norte. Basicamente, simplesmente isso, assim. E esses artistas, esses imigrantes, eles viram nos Estados Unidos uma possibilidade de produzir alguma coisa nova, produzir novas artes, porque, assim, os Estados Unidos têm o jazz, tem Hollywood, então essa galera ficou fervorosa quando vieram para cá, porque eles queriam conhecer essa cultura estadunidense, né?
até porque o território dos Estados Unidos não estava sendo destruído diretamente pela distância com o centro dos conflitos. Sim, isso é muito importante, né? Porque se eles não foram tão afetados assim, então isso também dá um pretexto para eles conseguirem produzir e se reerguer, né? Até mesmo com os efeitos da crise de 29. Então, tudo acaba se conectando, né? Então, ok, esses imigrantes, esses artistas imigrantes estão querendo produzir artes novas, visualidades novas, e os artistas dos Estados Unidos também, porque eles já estão cansados, já saturaram dessa produção patriótica, então eles querem pensar em si. Então eles vão pensar mais nessa questão da psique humana, do intrínseco humano. Então, é isso, gente. Vou passar a palavra para Debbie. Oi, gente. Não sei se vocês lembram de mim, mas eu dei aula junto com a Carol sobre neoimpressionismo, sobre Sorra e o pessoal todo que fazia pontinhos e tal. E hoje eu estou dando aula junto com a Isa sobre expressionismo abstrato. Basicamente, vocês têm que pensar que expressionismo abstrato é um movimento em que a maioria dos artistas não começaram a pintar o expressionismo abstrato e nem terminaram pintando só expressionismo abstrato, porque ele dura mais ou menos entre a década de 40 e a década de 60, pensa umas 3 décadas mais ou menos, e você vai ter artistas que morreram só nos anos 90, então não é uma coisa muito estática no tempo, que nem a gente pensa, por exemplo, sei lá, barroco. A gente vai ver isso melhor quando passar pelos artistas principais, mas muitos deles começaram pintando com influências das vanguardas europeias ou dessas escolas de muralismo nos Estados Unidos, e depois eles foram para o expressionismo abstrato. A arte expressionista abstrata, ela é, em teoria, porque na prática a gente vai ver que nem sempre é isso que acontece, mas em teoria ela é para ser uma arte gestual, sem planejamento. Isso é, o artista ele é sobre o ato de pintar e o movimento da pintura e o que sai, como se é muito ligado com ideias, principalmente de Jung, de imagem interior. Muitos deles acreditavam que quando você pintava desse jeito, trazia uma visualidade abstrata para uma verdade interior sua, que de outra forma não conseguiria sair. Muitos artistas vinham de famílias imigrantes, ou eram eles mesmos imigrantes. Sim, a psicanálise ficou muito na moda no século XX. Os próprios surrealistas tinham muita influência da psicanálise. E muitos dos expressionistas abstratos tiveram contato com vanguardas europeias através do surrealismo, entre outras coisas. Nova York tinha virado um novo centro artístico, porque Paris estava basicamente destruída por causa da guerra. Alguns nomes que a gente pensa do expressionismo abstrato são William de Kooning, o Franz Klein, o Jackson Pollock, o Mark Rothko. Eu imagino que pelo menos o Jackson Pollock vocês conheçam. Se vocês não lembram de nome, pelo menos visualizando vocês vão lembrar. E dos desdobramentos do expressionismo abstrato, tiveram vários, eu coloquinho, vários desdobramentos, especialmente nos Estados Unidos. O primeiro deles, que é o Color Field, ele meio que seria... vários artistas do Color Field eram do expressionismo abstrato e acabaram criando um outro movimento, que seria pinturas em grandes escalas, com tons de... só com cores... só com tonalidade, sabe? Uma tela azul, ou uma tela amarela, ou então blocos de cores, porque o Color Field era sobre você pesquisar a interação da cor no espaço. Eu não sei afirmar com segurança, mas acho que dá para pensar nas coisas que o Yves Klein fazia. O Mark Rothko, no final da vida, foi meio que pro Color Field, passou pela fase do expressionismo abstrato. O Hard Edge seria meio que uma contraposição ao expressionismo abstrato,
que seriam... Ele foi um movimento bem reduzido de... O Hopper... Deixa eu... Eu tenho medo de afirmar as coisas assim com muita convicção. Mas... Assim... Só um momentinho. O Hopper, ele meio que permeia tudo isso, sabe? Mas Então, é muito difícil falar assim, ele é disso aqui. E mesmo artistas que são considerados expressionistas abstratos, eles mesmos variavam de movimento, sabe? Ele é mais uma influência do que exatamente alguém que fizesse parte. A pintura hard edge eram artes abstratas com delimitação muito marcada entre as cores, sabe? Eram figuras, seriam... ele foi mais para pop art, etc. Seriam delimitações entre telas e formas geométricas muito definidas, sem mistura de cores, quase como se fossem colagens. E a pop art acaba sendo um desdobramento do expressionismo abstrato, meio que como uma contraposição a exatamente essa coisa da realidade íntima e do gestual. E a pop art, que ela se alimenta também do Edward Hopper e de outras figuras, mas que ela também surge como uma contraposição a esses outros artistas que já haviam se tornado consagrados por causa do expressionismo abstrato. E uma coisa que a gente não colocou na questão do contexto histórico, mas que eu acho que... Duas coisas, na verdade, que é importante falar. Que nos anos 40, quando a gente pensa na arte figurativa americana dos anos 40, vocês conhecem Norman Rockwell? Deixa eu escrever no chat. Então, Norman Rockwell era um artista principalmente de publicidade. Ele fazia muitas coisas para propaganda, para indústria, o álbum da Lana Del Rey. Sim, mas é porque a Lana Del Rey deu esse nome para o álbum dela, porque ele ficou meio que associado a essa cultura americana dos anos 40 e 50, da família tradicional e coisas assim. Pin-ups, quando a gente pensa em desenhos de pin-ups, elas também são mais ou menos dessa época, elas surgem por causa da guerra, porque era para dar uma motivação dos soldados, né, de que uma mulher por quem você lute na sua pátria. Isso, no Colorfield, o Barnett Newman, sim. São pinturas muito gráficas. E o que acontece com o expressionismo abstrato é que ele surge meio que para contrapor essas artes com direcionamento, sabe? Ele não surge para ser propaganda, nem para ser arte do cotidiano americano. Ele não é propaganda de guerra, que nem do regionalismo. Ele é uma coisa pessoal do artista. E ele vai começar a ficar muito popular nos anos 50, alguns teóricos supõem, e isso é uma suposição, mas é uma coisa a se pensar, por causa que nos anos 40, 50 também está rolando um negócio chamado macartismo. Isso não sei se vocês, nas revisões do vestibular, lembram sobre o que é macartismo, mas basicamente, né, Guerra Fria, o senador McCarthy começa a perseguir todos os comunistas e pessoas de esquerda que existem nos Estados Unidos, e sendo o expressionismo abstrato uma coisa que seria mais íntima do artista e teoricamente assim apolítica, e eu tô pondo entre aspas porque a gente vai ver que nem tinha vários artistas que não é porque eles pintavam abstratos que eles não tinham participação política, mas para o público ver uma obra abstrata e não pensar no significado não dava margem para interpretação política para o público, e acabou ficando popular por causa disso. O William de Kooning é o primeiro que a gente fala porque ele foi um dos primeiros a pensar no expressismo. Assim, foi um dos primeiros com
a fazer obras que acabaram determinando os parâmetros do expressionismo abstrato, vamos dizer. William de Kooning era um pintor, ele era holandês, ele foi para os Estados Unidos quando ele tinha cerca de 20 anos, e ele estudou arte comercial, basicamente, que nem as coisas que o Rockwell fazia, e era com isso que ele trabalhava nos primeiros anos que ele viveu nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a conhecer artistas modernistas que já eram imigrantes por causa da época, que já eram mais velhos, como o Archie Gorky, que era um artista armênio modernista. E, primeiro, o de Kooning fez muitos trabalhos influenciados por cubismo, depois por surrealismo, até que ele começa a fazer essas pinturas que são mais livres, sabe? E são os trabalhos do de Kooning que acabam influenciando outros artistas do expressionismo abstrato. O de Kooning também depois, acho que a partir dos anos 70, os 60, ele já voltou a produzir coisas mais com influência de Picasso, do cubismo, mas essas obras dos anos 50 são meio que essenciais para muitos expressionistas abstratos desenvolverem a própria linguagem, porque porque a gente vai ver que tem vários artistas que de fato faziam muito planejamento para trabalhar, mas é algo, sim, você tem a questão da mistura de materiais, o uso de tintas que não são convencionais para pintura, e essa disposição que meio que instintiva, sem exatamente um estudo. O que vocês me falam sobre essa obra? É bom também lembrar que essas obras são grandes, né? Sim. E nem sempre elas são nem sempre não, né? Elas nunca são colocadas no cavalete. Não, esses artistas, uma coisa que a maioria dos expressionistas abstratos fazia, essas obras eram pintadas no chão. Eles não punham num cavalete. Dentro do estúdio, os artistas punham a tela no chão e se movimentavam em cima delas, sabe? Você tinha uma interação maior com a tela do que você teria do que outros pintores tinham, sabe? A gente vai ver isso um pouquinho melhor no Pollock, talvez vocês entendam melhor no Pollock, mas de Kooning é meio que o primeiro. Então, parece uma motocicleta, parece meio que a gente a gente tem essa tendência de olhar e ver formas, né? Mesmo quando a pintura é abstrata. Quer falar do Franz Klein? Ai, gente, eu sou muito fã do Franz Klein, eu não consigo. Não consigo olhar para uma obra dele e não ficar abismada. Eu até lembro que a primeira vez que vi uma obra dele, eu estava tipo, no ensino médio, aí deu uma discussão na sala de aula, porque a galera ficou, nossa, mas como é que pode? Como que um cara desse faz um negócio assim, aí ele vende por vários dólares, e isso é uma discussão que permeia o expressionismo abstrato, né, gente? Que é sobre essa pergunta que muita gente faz. Nossa, como ele vendeu por esse preço? Até eu consigo fazer isso. Mas é aquela coisa, você poderia, mas você não fez. E aí? Cadê seu Deus agora, não é mesmo? Então faz, cadê? Bota aí na mesa, faz aí o negócio. Enfim, gente, é muito nítido o contraste entre essas pinturas dos expressionistas abstratos e daquelas do passado, né, de regionalismo, cena americana e tudo mais. É uma pintura que a gente precisa olhar para elas de uma forma
até que passiva, sabe? A gente tem que olhar com calma, tentar entender o gesto do artista, porque essa pintura nada mais é do que um gesto, sabe? Olha essa pintura aqui, essa Zinc Yellow, ela tem mais de 2 metros, sabe? É muito grande. E o artista, ele é como se fosse uma dança, ele dança em cima da tela, ele pisa em cima, ele volta, ele. Enfim. E alguém falou sobre a questão dos materiais, que é assim, gente, não é tão comum esses expressionistas abstratos usarem óleo, tinta óleo. Eles gostam de usar tinta de parede, enfim, eles procuram novas formas de se expressar plasticamente, que não através da tinta óleo. Não é o caso dessa, né? Porque é óleo sobre tela. Mas, enfim, vamos falar sobre o Franz Klein. Assim, gente, ele é um desses artistas que começou a carreira como um moralista. Então, ele era um cara da cena americana. E olha só onde ele foi parar. Então, é o que a Debbie falou. Esses artistas, eles transitam muito entre movimentos, porque eles estão num momento histórico que é meio que tá, tipo, entre uma coisa e a outra. Então, esse movimento, ele é o que ela falou também, que ele inaugura, é o pontapé inicial de pop art, do color field, então ele acaba sendo muito mais uma influência para outros movimentos. E o Franz Klein é um desses caras que começou fazendo uma coisa, mudou para outra, e eu não sei se ele terminou fazendo só pinturas nesse estilo, não tenho certeza. Mas ele é um ótimo exemplo disso, né? Então, ele gostava muito dessa ideia de sintetizar as figuras. A próxima pintura que a gente vai mostrar, dá para ver, a gente vai conseguir ver alguma coisa nela. Gente, o que vocês veem nisso aqui? Eu quero saber o que vocês veem nisso aqui. Pior que por causa da cultura pop da atualidade, agora eu tô vendo um bonequinho da Among Us. Ai, eu não acredito. Eu sei que não é isso. Eu sei que não é isso. Você já vai explicar o que é, mas parece, não parece? Nossa, parece muito, total. Eu tô chocada. O Franz Klein é visionário, gente. O Franz Klein previu Among Us. Caraca, muito visionário. Muito pioneiro. Amei. O impostor. Ai, meu Deus, o impostor. Ai, gente, amei, amei. A nossa mania de achar figuras em coisas abstratas, incrível. Mas deixa eu ver o que as pessoas falaram aqui. Mas a Among Us foi perfeita. Ver um inseto, formiga, helicóptero. Parece uma abelha também. Onde vocês veem, gente, esse inseto, esse helicóptero? É a imagem toda? É uma parte só? É algum traço que ajuda vocês a construir na cabeça, que é um helicóptero? Bom, gente, na verdade, essa pintura uma coisa que o Franz Klein gostava muito de fazer é esboçar. Ele gostava muito de planejar o que ele ia pintar. Então, ele já é um ponto fora da curva nesse sentido, né? Porque tem o Pollock, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele só pegava tinta e jogava lá e vamos ver o que ia acontecer. Agora, o Franz Klein, não. Ele gostava de planejar o que ele ia botar na tela. Então, ele gostava muito de estudar o gesto, sabe? Todas essas pinceladas que vocês estão vendo, ele fazia isso numa tacada só e pronto, acabou. Ele fazia a tela muito rápido até. E acho que dá até para reparar também que é só uma pincelada. Provavelmente ele usou um pincel de parede e a tinta de parede também. E
E o Franz Klein é muito esse cara, ele gosta muito de pintura em preto e branco. A maioria das pinturas dele são em preto e branco. Uma ou outra que tenha alguma outra cor, assim. E tem umas pinturas dele que as pessoas até fazem um paralelo com a escrita japonesa. Tem uns estudos que falam sobre isso, do Franz Klein, que são umas pinturas que têm como fala? Tem a pincelada muito reta, muito precisa. Aí acabam fazendo essa associação. Mas a ideia principal do Klein nessa pintura era um trem, gente. Vocês estão vendo um trem aí em algum lugar? Ou não estão? Jamais. Um trem com asas. Errou, né? Tadinho. Gente, ele era muito fã de ferrovia, de trem, essas coisas. E então ele fez isso daí como uma homenagem à paixão dele pelos trens. Ele faz o trem dele. Gente. É o traço do artista, né? Vamos fazer o quê? Acho que também lembra a caligrafia japonesa, assim, aqueles pergaminhos de caligrafia, principalmente que as pessoas têm nas casas no Japão, que são certos kanjis, porque a própria caligrafia japonesa é toda uma técnica de gesto para você fazer correto, tanto que existem pessoas que são calígrafos de profissão no Japão, é uma forma de arte. E o Klein, ele fazia muitos estudos exatamente porque depois ele chegava e era só o gesto que você está vendo. Sim, muito bom você ter falado isso, porque é aquilo, né? Ele estudava, ele esboçava pra caramba, planejava, para na hora da tela fazer ali o gesto e pronto, acabou. E é isso. Essa escrita, essa arte, né, da escrita é Shodo o nome, não é? É Shodo, eu acho. Eu acho que é Shodo. É bem legal, não sei se vocês já viram, mas é bem bonito. Quem for otaku, tem um anime de uns anos atrás chamado, acho que Barakamon, que era sobre um calígrafo. E tem 12 episódios, então se vocês quiserem procurar para saber mais sobre caligrafia japonesa, fiquem à vontade. Eu achei aqui, é Barakamon mesmo. É Barakamon, né? Deixa eu pôr aqui no chat. Eu vou assistir, gente. Eu sou otaku fedido. É muito performático. É porque a caligrafia japonesa é sobre o gesto. E o expressionismo só tem otaku online. O expressionismo abstrato também é sobre o gesto. E o gesto a gente não usa só a mão, né? A gente usa o braço, usa o ombro, é tudo isso, né? A gente acaba trabalhando o corpo no gesto. Então é muito isso, sabe, gente? O expressionismo abstrato, ele acaba falando do corpo também, de como a gente consegue repensar o corpo, sabe? Virei otaku, né, também nessa quarentena, pois é. É mais divertido ver anime do que ver série. Aham. Enfim. O Pollock, eu imagino que a maioria das pessoas conheçam, especialmente porque o Pollock é outra das figuras que protagonizam tretas de gente leiga. Enfurecida, porque como assim esse homem vendeu essa tela por milhões de dólares? Porque, inclusive, vamos lembrar que como várias dessas telas foram feitas entre os anos 40 e 60, várias delas ainda têm retenção de direitos autorais pelos herdeiros desses artistas, então foi muito difícil montar esse slide e conseguir achar uma imagem de alta resolução de várias dessas obras, e várias dessas obras estão em coleções particulares. Exatamente, tem que vir para as nossas aulas. O Pollock, ele era também um muralista do Thomas Benton, a Liga de Estudantes de Nova York,
E ele não herdou exatamente, como vocês podem ver, a estética, digamos, do Benton, mas ele herdou a coisa do gestual. E o Pollock é considerado, né, um dos grandes nomes da action painting dentro do expressionismo abstrato. Isso é, action painting, que nem a gente estava falando, é só sobre o gesto, praticamente. É você pintar em escalas muito grandes usando todo o seu corpo. Não é usando só a sua mão, não é usando só o seu ombro. O Pollock punha os quadros no chão e ele se movimentava, ele dançava, ele fazia gestos bruscos. A imagem que fica na tela é exatamente o gesto do Pollock. Então, diferente do Klein, que fazia muito planejamento, o Pollock é sobre o gesto, o imediato. Sim, é um registro da ação que tem a ver com essas, também com uma ideia da psicanálise das imagens do inconsciente. Era uma forma que o Pollock achava que ele mesmo conseguia extravasar a agressividade e os problemas, manifestando isso na tela. Até que dá para ver um casalzinho dançando. Inclusive, essa tela era do MAN do Rio de Janeiro. E alguns anos atrás, não sei se eles chegaram mesmo a vender, mas teve uma polêmica que o MAN estava sem dinheiro e iam precisar vender o Pollock. Enfim, muitas discussões. Eu não sei se eles venderam, mas também não duvido que tenham vendido e que esteja agora nas mãos de uma coleção particular. O Pollock, ele morre muito jovem, na verdade. Ele tinha uns problemas com alcoolismo. Ele morre num acidente de carro quando ele estava dirigindo bêbado. Então, ele meio que ele passou muito rápido pelo expressionismo abstrato porque ele viveu por pouquíssimo tempo, mas ele meio que deixou esse registro muito importante para o movimento. Você tem essa obra que chama Blue Poles, né, Polos Azuis. Como vocês podem ver, a dimensão dela é muito grande. Né? Ela tem 2 por 4 metros, quase 5 metros. E, assim, o que vocês me contam sobre essa obra? Não tem uma coisa escrita no meio. É o gesto que ele fazia, porque ele pingava a tinta. Então, por isso que às vezes você enxerga a caligrafia, mas é que ele pegava o pincel e molhava, e ele passava para cair o pingo de tinta, ele não fazia pinceladas. Tanto é que isso ficou conhecido como dripping. Pintura de gota. Olhem os materiais que estão listados, que tem nessa tela. Você tem a tinta a óleo, que é meio que a base que ele colocou na tela, mas a maior parte do que está colocado em cima. Então, mas sabe o que é? Esmalte, tinta de alumínio, isso são tintas automobilísticas. Ele pintava usando tintas de carro, basicamente. Então, é muito difícil ver isso de longe, mas se vocês forem procurar e tentarem procurar por telas do Pollock vistas de perto, você vai ver que todas elas têm a textura da tinta endurecida, porque formavam poços de tinta, formavam camadas. Inclusive, uma coisa que, sim, não só a tinta da tela, a tinta de carro estragava a tela, como uma coisa que um professor nosso do IAC, ele já se aposentou, né? O Tuneu era nosso professor de pintura. E uma coisa que ele falou pra gente é que essas tintas de carro, várias delas começaram a descascar. Porque são emplastros plásticos, basicamente, em cima da tela. Então você tem algumas das telas que tá saindo depois do tempo. Mas e aí, o que vocês acham do Pollock? Gente, por que vocês acham que esses artistas escolhiam essas tintas, tipo tinta de parede, tinta automobilística?
Vocês sabem dizer? Ou dar um palpite? Porque, ó, a tinta a óleo, ela é bem espessa. Você, que nem hoje em dia tem a tinta em tubo, né? A gente aperta o tubo e sai uma pasta. Será que ele considerou propositalmente essa efemeridade dos materiais? Às vezes também era o que estava à disposição dele, sabe? Não era uma preocupação muito grande de, ai meu Deus, que tinta eu vou usar. Esmalte automobilístico é uma tinta que é muito líquida e que quando ela seca, ela fica muito brilhante, ela vira quase uma resina brilhante. Eu acho que talvez o Pollock estivesse pensando mais na textura que ia ficar na tela depois que as tintas secassem. Exatamente porque a tinta a óleo, a gente vai ver no final uma artista que usava tinta a óleo, mas para você deixar ela líquida, você tem que diluir muito ela. E quando você dilui, ela fica translúcida. As outras tintas eram mais líquidas. Sim, é por isso. O Franz Klein é um exemplo. Ele tem, eu acho que é uma entrevista que ele dá, que ele fala que a tinta de parede, ela é muito líquida. Então, ela permite que você seja muito mais ágil no gesto. Mark Rothko também é outro que foi uma das grandes nomes do expressionismo abstrato, mas acabou no final da vida indo parar mais pro color field por causa do tipo de coisa que ele fazia. O Mark Rothko, ele era um imigrante da Letônia. Ele chegou nos Estados Unidos mais ou menos na época da Segunda Guerra. Da Primeira Guerra, aliás. Um pouquinho antes da Primeira Guerra, eu acho. Ele chegou mais ou menos numa época em que os judeus estavam sendo perseguidos no leste europeu, porque a família dele era judia. E ele tinha muito interesse por política, por sindicalismo. Ele curtia umas ideias tipo Emma Goldman. E no começo, ele ia estudar para ter alguma profissão, sabe, que desse dinheiro por influência da família. Mas ele acabou se tornando aluno na Parsons, a nova escola de design, que é uma escola de artes muito importante nos Estados Unidos. Ele foi aluno de novo do Achille Gorky, o pintor armênio que eu já tinha mencionado que era modernista. Aí, as primeiras influências é isso, aquela do Project Runway. As primeiras influências do Mark Rothko foram os expressionistas alemães e artistas como Paul Klee. Então, eles não começaram fazendo expressionismo abstrato. O Rothko foi outro artista que começou brincando com as vanguardas europeias que estavam chegando nos Estados Unidos, experimentando essas novas linguagens, e eventualmente ele começa a se interessar por retratar só a cor no espaço, que são as pinturas que ele faz mais para frente, mais ou menos nessa época em que Klein e Pollock estão começando a surgir. E ele vai ser uma influência muito grande no color field, meio que como se fosse um precursor, sabe? Porque as pinturas dele passam a ser sobre a interação da cor no espaço e não muita coisa além disso. De novo, é uma pintura muito grande, de 2 por quase 3 metros, e essa pintura especial eu peguei porque ela é só sobre a interação com os estudos. E de fato, o Rothko, às vezes, quando ele pintava, quando ele escolhia certas cores, ele escolhia. Ele teve momentos de pegar as cores por causa da situação da vida que ele estava passando. Eu não peguei porque eu não achei em uma resolução muito boa. Mas se vocês procurarem, a última pintura que o Rothko fez em vida era só em tons de cinza e preto. O Rothko cometeu suicídio nos anos 70, porque ele tinha sido diagnosticado, se não me engano, com uma doença ou degenerativa ou autoimune. Eu sei que era alguma coisa que ele não ia conseguir se curar e ia prejudicar a vida dele. E
a última obra que ele fez antes de se matar foi somente Tons de Preto e Tons de Cinza. Mas, em geral, a maior influência do Rothko foi exatamente essa ideia do pigmento na tela interagindo com o espaço. É você olhar para uma tela muito grande e o espaço interagir visualmente com a cor e a forma como as cores interagem umas com as outras dentro desse espaço delimitado de cores. O que vocês falam sobre essa obra do Rothko? Seria meio que depois o que se tornaria o color field seria exatamente para transportar o espectador para o local da cor. Mas vocês percebem que de tudo que a gente viu até agora são todos muito diferentes, né? Nenhum deles é... Você não confundiria a obra de um artista com o outro. Todos eles são muito próprios. O color field ele tem uma diferença muito grande, que a pincelada ela não é tão expressiva assim, né? Ela não é tão forte, ela é mais contemplativa, você passa muito tempo olhando e é isso, né? Tipo, são campos de cor, né? Não são várias pinceladas assim. A ideia é você se imergir nessa cor, né? Você tá olhando para ela como se você entrasse mentalmente na cor e só pensar na cor. Sim, parece meio 3D, mas acho que também pela forma como as tintas interagiam umas com as outras, né? A última que a gente vai falar é a Ellen Frankenthaler, que, como vocês podem ver, ela morreu muito recentemente, ela morreu em 2011, então a obra dela é muito extensa e passou por vários movimentos, mas ela começou no expressionismo abstrato. Ela, alguns críticos meio que questionavam se realmente dava para colocar ela como expressionista abstrata, porque né, muitas obras tinham título, muitas obras as pessoas viam coisas na tela, então ficava essa discussão que será então que realmente é só o gesto pelo gesto, é só abstrato, será que dá para construir? Mas ela entra nessa noção das imagens imediatas. Ela gostava da forma central na tela. Sim, ela diluía muito as tintas. Ela usava tinta óleo no começo e ela diluía muito as tintas para que ficassem parecendo aquarela. Por isso que ela conseguia essas imagens assim. E por isso que ela obtinha essas formas com a tinta diluída exatamente porque ela queria que se mesclassem e formassem outras coisas, sabe? E eventualmente ela largou, quando se popularizou a tinta acrílica, que a tinta acrílica é diluída em água, ela passou a usar a tinta acrílica também porque a cor era mais forte. E ela também foi um que acabou indo para o color field. Mas no comecinho da carreira ela era muito influenciada pelos expressionistas abstratos, na questão do gesto, das imagens imediatas, né? De você quase como que se você jogasse a imagem na tela ela surgisse, e das formas livres que ela conseguia diluindo as cores. A gente tem essa obra aqui que é Float, que é no final dos anos 60, mas que ainda entra no expressionismo abstrato. Dá pra ver muito bem isso, que fica quase parecendo uma aquarela. É tinta acrílica já, mas lembra um pouquinho as coisas da Georgia O'Keeffe. É tinta acrílica diluída com água que ela jogava para ficar parecendo, sabe? Para que a obra fosse a fluidez da tinta. É quase como se ela registrasse a fluidez da tinta interagindo cada tom um com o outro.
nesse período dela. O que vocês me falam sobre essa obra? Sim, é muito grande. Todas essas obras são muito grandes. Gente, você vai numa exposição disso, tem 10 pinturas, porque tudo pega a parede. Grande. Aliás, gente, sobre o Rótico, ele era muito enjoado para essas coisas, sabia? Ele não gostava que misturasse outras pinturas na sala que não fossem as dele, porque ele falava que se estragava a experiência de olhar para a tela. Tanto que depois o Rótico ele fez uma capela no final da vida dele já. Deixa eu ver rapidão onde que é a capela. É em algum lugar dos Estados Unidos. Mas existe uma capela Mark Rothko que ele ajudou a decorar basicamente. Que hoje em dia eu não sei se é um museu ou se funciona mesmo como um templo. Mas que, entre outras coisas, era porque ele queria um espaço só para as obras dele brilharem, sabe? Se vocês pesquisarem, ó, Rothko Chapel, vocês vão achar as coisas dessa capela. Fica no Texas, fica em Houston. E basicamente é como se fosse se ele tivesse feito um museu só dele. Porque você entra, já tem um monte de painéis do Rothko. É bem interessante. Mas voltando a Frankenthaler, você tem muita gente que falou, né, que parece que lembra o pôr do sol, que lembra uma paisagem. É por isso que alguns críticos, né, na época mesmo, eles questionavam se dava para chamar ela de expressionismo abstrata. Exatamente porque as pessoas olhavam para as telas e viam coisas. E não importa que a nossa cabeça tenha tendência a ver coisas mesmo onde não existem coisas. Meio que foi definido que o expressionismo abstrato era só a forma pela forma, e o fato de que as formas dela conseguiam ser interpretadas, já tinha gente questionando se era abstrato mesmo. Mas é por isso que quando a gente pensar nesse movimento, você tem que pensar mais na questão do gesto. Porque a pintura dela era o gesto e a interação das tintas. Então, eu acho que ela era terebentina, eu acho, quando ela ainda usava óleo. Eu sei que ela diluía muito a tinta para ficar extremamente líquida para poder depois jogar na tela e fazer o gestual. Que entra no que a gente tinha comentado, de que muitos artistas pegam essas tintas novas que estão surgindo. É porque já aqui nos anos, na virada dos anos 70, ela começou a usar tinta acrílica. E tinta acrílica você dilui com água, porque senão acho que ela não teria bebido tanto, mas no começo era terebentina mesmo que ela usava. Eles experimentam muito tintas novas, exatamente para ver as possibilidades novas do material e da forma como ele interage com a tela. E acho que o que eu tinha para falar sobre a Frankenthaler era isso. Não sei se a Isa tem alguma coisa a colocar. Tem umas fotos dela no ateliê que são bem legais, que mostram, tipo, ela deitada nas telas, e dá pra ver que são telas bem grandes, assim. E eu que derrubei terebentina no sofá. Nossa. E é um cheiro bem forte, né? Gente, lembre-se, se você usar a terebentina, não joga no ralo da sua pia. Guarda e pesquisa se perto de onde você está, se na sua cidade tem alguma coisa de química que pega esses materiais, porque terebentina é tóxico também para o meio ambiente. Não joguem coisas assim no ralo.